A todos. Boa noite. Declaro aberta a 114ª reunião ordinária da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo bueno-brandense, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, o secretário da mesa diretora, vereador Joaquim de Assis dos Santos, para proceder à chamada dos vereadores. Antônio Francisco Eleodoro, presente. Antônio Marcos Martins, presente. Aristeu Brolese Filho, presente. Cláudia Aparecido Borba, presente. Danila Amâncio Alberto Costa, presente. Joaquim Assis dos Santos, presente. José Wilson Domingues, presente. Leandro Ribeiro Reginato, presente. E Suelene Almeida, presente. Senhores vereadores, receberam a ata da reunião anterior com no mínimo 8 horas de antecedência, conforme regimento interno? Sim. Em discussão, a ata da reunião anterior. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esta ata? Não. Os senhores vereadores estão de acordo com a ata apresentada? Sim. A ata está aprovada. Com a palavra, senhor secretário, para a leitura de correspondência recebida. Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, Rua Coronel Ramalho, número 171, Bueno Brandão, Minas Gerais. Ofício circular número 001-2023. Para a Câmara de Vereadores de Bueno Brandão, 15 de agosto de 2023. O Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, tem a honra de convidá-los para uma roda de conversa com a psicóloga do CRAS, Arlete de Cássia Franco, com o tema Violência Doméstica, Dores e Sofrimentos, que acontecerá no dia 28 de agosto de 2023, a partir das 18h30, na Feirinha do Produtor Rural. Contamos com a presença de todos. Atenciosamente, Maria de Cássia Costa Lucas, coordenadora do CRAS. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, ofício 1921 de 2023, Belo Horizonte, 16 de agosto de 2023. Excelentíssimos senhores, atendendo à solicitação da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, formulada com base em requerimento do deputado Duarte Bechir, convido Vossa Excelência a participar de audiência pública que se realizará nesta casa no dia 31 de agosto, quinta-feira, às 9h30. Às 9h30. Informo-lhe que a reunião tem por finalidade debater as reivindicações das comunidades Lagoa, Boa Vista dos Petros, Boa Vista dos Góis, Fazenda Velha, relativas à demarcação de divisas entre o município de Bueno Brandão e Inconfidentes. Solicito-lhe a gentileza de fazer contato pelo telefone 31 2108 7698 ou 7699 ou pelo e-mail gco.eventos@almg.gov.br para confirmação de sua participação e para envio de quaisquer arquivos a serem utilizados em apresentações, os quais deverão ser encaminhados em forma de PDF em até 24 horas antes do horário da reunião, preferencialmente sem a divulgação dos dados pessoais. Para informações sobre a gestão de dados pessoais no âmbito da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, consulte o endereço www.almg.gov.br, Transparência, Proteção de Dados Pessoais, Lei Geral de Proteção de Dados. Atenciosamente, deputado Antônio Carlos Arante, primeiro secretário. Sim, ele será realizado no barracão, né, que sempre fazem reunião no bairro da Boa Vista dos Barbosa. Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Belo Horizonte, 1º de agosto de 2023. Ofício, Gabinete do Deputado Duarte Bechir, números 144/23. Excelentíssimo senhor vereador, com a minha saudação, tenho a satisfação de informar
a Vossa Excelência que, por meio de indicação deste parlamentar, o município de Bueno Brandão recebeu do governo do Estado a doação de 14 mataburros, em atendimento ao pleito do prefeito municipal e do vice-prefeito e demais vereadores parceiros. Na oportunidade, solicito a Vossas Excelências que dê ciência aos munícipes e demais autoridades. Coloco o meu gabinete à disposição de Vossas Excelências e aproveito o ensejo para renovar protesto de estima e consideração. Cordialmente, deputado Duarte Bechir, segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passamos à segunda parte. Convido para fazer uso da tribuna o engenheiro arquiteto Gabriel do Nascimento Xavier. Boa noite a todos. Meu nome é Gabriel, sou arquiteto de Borda da Mata. E, primeiramente, queria agradecer aqui o convite da Câmara Municipal, né, do Legislativo, e estar podendo participar aqui, apresentar um pouco do meu trabalho para vocês. Eu fui contratado no começo desse ano para elaborar um projeto de reforma aqui para o prédio da Câmara Municipal, né? A gente estava com determinadas pontuações aqui que precisavam ser feitas na melhoria da infraestrutura aqui do local. E, com isso, o pessoal aqui, a Silvana, a Nível, o Cláudio também, acabaram me contratando para a elaboração desses projetos. O material agora foi entregue para eles e eles pediram para mim exemplificar para vocês um pouco do que vai ser feito aqui no local. Trouxe uma cópia do projeto aqui. Eu vou passando de mão em mão aqui para vocês darem uma olhada. Mas o projeto vai ser, como que eu posso dizer para vocês, primeiramente, uma repaginação, né? A gente vai fazer uma melhoria aqui no segundo pavimento, na parte administrativa da Câmara, com aquela questão das divisórias, né? Dar uma repaginada naquele local das salas dos trabalhadores daqui, trocando aquelas divisórias que hoje são de madeira por divisórias de drywall, né? A gente vai fazer umas paredes de gesso lá fixas no local para ficar melhor para a usabilidade ali das pessoas. Outra necessidade também que havia aqui na Câmara era a questão de documentos. Eu acho que vocês devem ter percebido aqui, né, a quantidade de documentos que havia no local e não tinha uma sala disponível para a gente poder guardar, arquivar e principalmente pensando nas questões futuras do que a gente vai ter que armazenar. Então, aquelas divisórias que estão em cima também, eu propus uma expansão do arquivo para eles, dobrando quase a capacidade ali, e também trocando a parte de imobiliários. Fora essas intervenções que a gente fez lá em cima, toda aquela parte de acabamento, reparo na parte elétrica, a manutenção das janelas ali, troca de vidro, esses serviços que são reparos que a gente faz na construção civil para poder entregar ali, né, uma melhor usabilidade no dia a dia. Nessa parte de baixo, as intervenções vão ser a troca, né, dessas poltronas do plenário aqui, que já estão bem desgastadas, por poltronas mais novas. E também toda essa parte de manutenção, na onde que é hoje a sala do presidente ali, a gente também vai trocar aquela divisória e colocar uma divisória de drywall. Pintura, parte elétrica, parte de manutenção nas janelas também vai acontecer. Essa rampa do plenário aqui também a gente decidiu de fazer uma rampa fixa, né? Tem um problema constante aqui que ela fica escorregando com o pessoal que vai subindo nela. Então acabamos resolvendo isso, fazendo uma rampa fixa de madeira para ficar naquele local. E também umas pontuações no lado de fora. Aquele piso da entrada que está com desnível, então a gente vai substituir ele ali por um piso cerâmico, resolvendo também a questão da queda d'água. Pavimentar também esses corredores aqui, estão dando bastante filtração na câmara aqui, advindas aqui dos muros de contenção, a gente vai fazer todas essas manutenções. São bastante serviços que eu posso falar para vocês de manutenção. O valor da obra ficou no total de 350 mil, ficou um valor elevado, porque a gente está considerando a manutenção da construção inteira. Então, arrumar telhado, pintar ela inteira, revisão de parte elétrica, também a instalação dos equipamentos de bombeiro e acessibilidade, que hoje não tem. Então, uma coisa que deixou faltar é a preparação dos banheiros aqui para poder receber cadeirantes. Aquela coisa de corpo de bombeiro, que eu acho que algum de vocês deve conhecer, que é placa, extintor, luz de emergência, tudo aquilo ali que é necessário, né, para a gente ter um projeto de prevenção de incêndio e pânico aqui dentro. A gente definiu, para poder executar essa obra, então, pessoal,
para vocês conseguirem estar trabalhando aqui na Câmara enquanto vai estar executando, porque vai ser num período aqui que vocês vão estar exercendo o mandato, vai ser de começar primeiro aqui no segundo pavimento, para poder deslocar o pessoal aqui de cima. A gente vai acabar trazendo o escritório, aqui a parte administrativa aqui para baixo. Eles terminam a parte de cima, a gente sobe o pessoal de novo e vocês voltam a usar aqui o normal. Então a gente vai ter ali um período com parte mais grossas de obra, de uns 2 meses mais ou menos para a gente estar trabalhando, e depois mais a parte de acabamentos. Os documentos já estão todos disponibilizados aqui com o Cláudio e com a Silvana. Eles vão encaminhar no e-mail de cada um de vocês depois para dar uma olhada na parte da planilha orçamentária, do projeto, do memorial descritivo, de como vão ser feitos esses serviços. E se eventualmente vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar entrando em contato, que eu estou à disponibilidade. Também, só deixando claro, eu fui contratado também para fazer a fiscalização da obra. Então, durante a execução, que eu vou estar frequentando também a Câmara aqui, para poder estar acompanhando, ver se o pessoal da construtora está acompanhando o projeto arquitetônico do jeito que eu desenvolvi e tudo mais. Era mais uma coisa breve mesmo, como falei para eles, como a gente se trata de uma reforma, não tem muito que eu ficar mostrando de projeto, de 3D, para vocês darem uma olhada. É mais uma questão da análise de documento. Depois, se vocês quiserem dar uma revisada e tiverem uma eventual dúvida, eu me deixo à disposição da Câmara aqui. Tá bom? Tempo 5 meses, que eu falei para vocês. A gente vai ter ali de 2 a 3 meses, que seria de obras pesadas, então a parte de pintura, construção, demolição, tudo essa parte mais pesada de obra, e os 2 últimos é só os retoques. Pintura de fora, troca de mobiliário, as coisinhas menores de intervenção que a gente vai fazer. Aqui. Isso. Da escada também. A gente vai arrumar toda essa área externa aqui. Então, a gente vai demolir aquela parte do granilite, fazer uma regularização no nível do piso, para poder ter o escoamento de água decente, e depois a gente vai sentar um piso cerâmico externo por cima. A escada, então, que nem eu falei, toda a parte de acessibilidade de corpo de bombeiro a gente vai colocar. Então, corrimão na escada, colocar os antiderrapantes nela, isso não só nela, como também na escada de acesso para o 2º andar, todos os locais aqui que a gente precisa ter acessibilidade. Isso aí a gente incluiu tudo, né? Então foi uma parte de manutenção e também de inclusão dessas coisas que não tinham, que era acessibilidade e parte de corpo de bombeiro. Eu também não comentei, mas toda a parte de banco de dados, que é uma coisa nova de construção civil hoje, né? Essa questão de internet, computadores, banco de dados, já vai ser feito toda essa parte de cabeamento também. A gente vai deixar toda a infraestrutura de cabeamento lógico, né? Que antigamente era o cabeamento de telefone, preparada para futuramente aí a Câmara estar instalando um servidor, estar tendo um banco de dados ali para estar guardando os documentos e ficar mais fácil aqui o trabalho de vocês. Alguma dúvida? Então, depois vocês dão uma analisada no documento, pegam o meu telefone com alguém aqui, eu fico à disposição, tá bom? Muito obrigado aqui pela oportunidade de estar falando com vocês. Até mais. Obrigado, Gabriel. Com a palavra, a vereadora Suelene Almeida. Vamos falar? Não havendo mais matéria a ser apreciada nessa parte da reunião, passamos agora à apreciação das proposições constantes da ordem do dia. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 065/2023, de iniciativa do Executivo Municipal. O presente projeto tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a alterar PPA e LDO e abrir no orçamento 2023 crédito especial, indicando como fonte de recursos excesso de arrecadação, na importância de R$50 mil. Por se tratar de segundo turno, senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão em segundo turno, o projeto de lei número 065/2023. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto? Não havendo quem queira falar sobre o projeto de lei número 065/2023, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 065/2023. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eliodoro. Sim. Antônio Marcos Martins. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. José Wilson Domingues. Sim. Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Suelene Almeida. Sim.
O projeto de lei número 065/2023 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 057/2023. De iniciativa do Executivo Municipal, o presente projeto tem por objetivo instituir o selo municipal de incentivo aos empreendimentos locais, buscando padronizar os serviços oferecidos ao turismo. Por se tratar de segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei número 057/2023. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto? Não havendo quem queira falar sobre o projeto de lei número 057/2023, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 057/2023. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eliodoro. Sim. Antônio Marcos Martins. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. José Wilson Domingues. Sim. Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei número 057/2023 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 071/2023, projeto de lei de iniciativa do Executivo Municipal, que dispõe sobre a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 160 mil, indicando como fonte de recursos excesso de arrecadação. Projeto número 71, de 7 de agosto de 2023, altera PPA quadriênio 2022-2025, Lei número 2.438, de 29 de novembro de 2021, e abre no orçamento vigente Lei número 2.564, de 7 de dezembro de 2022, crédito adicional suplementar. O prefeito do município de Bueno Brandão faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizada, conforme classificação abaixo, e abre no orçamento vigente, Lei número 2.564, de 7 de dezembro de 2022, LOA 2023, crédito adicional suplementar na importância de R$ 160 mil, distribuído nas seguintes dotações. Total dos créditos adicionais, R$ 160 mil. Repasse ao Hospital Senhor Bom Jesus, de Bueno Brandão. Transferência fundo de recurso do SUS proveniente do governo estadual, no valor de R$ 160 mil. Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de excesso, R$ 160 mil. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Bueno Brandão, 7 de agosto de 2023, Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Difícil de dinheiro para lá. Justificativa. O presente projeto de lei tem o escopo de solicitar autorização legislativa para abertura de crédito suplementar no orçamento vigente, consignando no mesmo a dotação orçamentária 02.10.0000.0000.0000.3.3.50.41.00, que subsidiarão, respectivamente, as despesas com repasse ao Hospital e Maternidade Senhor Bom Jesus, no valor de R$ 160 mil, sendo que, para tanto, alterar-se as leis municipais número 2.438, de 29 de novembro de 2021, que dispõe sobre o plano plurianual para o período 2022-2025, lei municipal número 2.516, de 30 de junho de 2022, lei de diretrizes orçamentárias, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2023, bem como a LOA, Lei Orçamentária Anual número 2.564, de 7 de dezembro de 2022.
Os recursos financeiros são oriundos do Estado, através de emendas parlamentares, SES, custeio, para a implementação da política de atenção hospitalar, hospitais, plataforma, indicada pelo excelentíssimo senhor deputado estadual, Dr. Paulo. Sendo só o que, para o momento, aproveitamos para renovar nossos protestos de estima e consideração. Bueno Brandão, 7 de agosto de 2023, atenciosamente, Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. O projeto vem acompanhado de declaração da verificação de estimativa do impacto orçamentário e financeiro. E também da metodologia do impacto orçamentário e financeiro, estimativa das despesas e impacto orçamentário no exercício de vigência. Em discussão em primeiro turno, o projeto de lei número 071/2023. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Não havendo quem queira falar sobre o projeto de lei número 071/2023, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, o projeto de lei número 071/2023. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eliodoro. Sim. Antônio Marcos Martins. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. José Wilson Domingues. Sim. Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei número 071/2023 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 072/2023. Trata-se de projeto de lei de iniciativa do Executivo Municipal que dispõe sobre a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 118.500,11, indicando como fonte de recursos excesso de arrecadação. Projeto número 72, de 7 de agosto de 2023. Altera a PPA quadriênio 2022-2025, Lei número 2.438, de 29 de novembro de 2021, e abre no orçamento vigente, Lei número 2.564, de 7 de dezembro de 2022, crédito adicional especial. O prefeito do município de Bueno Brandão faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizada a inclusão das ações descritas abaixo na Lei 2.438, de 29 de novembro de 2021, PPA, quadriênio 2022-2025, vinculado a programa já existente, conforme classificação abaixo, e abre no orçamento vigente, Lei número 2.564, de 7 de dezembro de 2022, LOA 2023. Crédito adicional especial na importância de R$ 118.500,11, distribuído com as seguintes dotações. Total dos créditos adicionais, R$ 118.500,11. Secretaria da Cultura, 722, Cultura ao alcance popular, premiação culturais, artísticas, científicas e desportivas, R$ 62.781,36. 728, Cultura ao alcance popular, equipamentos e material permanente, R$ 14.350,36. 729, Cultura ao alcance popular, premiação culturais, artísticas, científicas e desportivas, R$ 7.204,81. 730, Cultura ao alcance popular, premiações culturais, artísticas, científicas e desportivas, R$ 34.163,58. Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de excesso, no valor de R$ 118.500,11. Artigo 3º. Fica autorizada a inclusão das ações de que trata o artigo 1º no anexo de metas e prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023. Artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar nas classificações autorizadas no artigo 1º até o valor correspondente a 30% do referido artigo. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, Brandão, 7 de agosto de 2023, Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Justificativa.
O presente projeto de lei tem o escopo de solicitar autorização legislativa para a abertura de crédito especial no orçamento vigente, consignando no mesmo a dotação orçamentária 02 05 00 13 392 0007 2361 0000 3 390 3100 020500 13 392 0007 2361 0000 4 4 90 5200 020500 13 392 0007 2361 0000 3 390 3100 020500 13 392 0007 2361 0000 3390 3100, que subsidiarão as despesas com recurso financeiro de transferência do governo federal da Lei Paulo Gustavo, Lei Complementar número 195, de 8 de julho de 2022, para serem utilizadas em ações emergenciais destinadas ao setor cultural, em decorrência dos efeitos econômicos e sociais da pandemia da Covid-19, no valor de R$ 118.500,11, sendo que, para tanto, alterar-se as leis municipais número 2.438, de 29 de novembro de 2021, que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2022 a 2025. Lei Municipal número 2.516, de 30 de junho de 2022, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2023, bem como a LOA, Lei Orçamentária Anual, número 2.564, de 7 de dezembro de 2021. Os recursos financeiros são oriundos das outras transferências da União, destinadas ao setor cultural, conforme especificado acima, sendo que cumpre para o momento, aproveitamos para renovar nossos protestos de estima e consideração. Bueno Brandão, 7 de agosto de 2023, atenciosamente, Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. O projeto vem acompanhado da metodologia do impacto orçamentário financeiro, da estimativa das despesas, impacto orçamentário financeiro e impacto orçamentário no exercício de vigência. E também da declaração de verificação da estimativa do impacto orçamentário e financeiro. Em discussão em primeiro turno, o projeto de lei número 072/2023. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Não havendo quem queira falar sobre o projeto de lei número 072/2023, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, o projeto de lei número 072/2023. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eliodoro. Sim. Antônio Marcos Martins. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. José Wilson Domingues. Sim. Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei número 072/2023 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Leitura pelo secretário do projeto de lei 069/2023. De iniciativa do Executivo Municipal, o presente projeto visa implantar e regulamentar o programa de descentralização da execução de serviços públicos, qualificando entidades sem fins lucrativos como organizações sociais, no âmbito do município de Bueno Brandão. Por se tratar de um projeto bastante extenso, eu peço a anuência dessa casa para que a gente dispense a leitura total. Bem? Projeto de Lei 069/2023 dispõe sobre o programa de descentralização da execução de serviços públicos, qualificando entidades sem fim lucrativo como organizações sociais, OS, no âmbito do município de Bueno Brandão e da outras providências. Justificativa. Cumprimentando-os cordialmente, venho apresentar o referido projeto de lei,
o qual dispõe sobre a criação de programa de descentralização da execução de serviços públicos, qualificando entidades sem fins lucrativos como organizações sociais, OS, com o principal objetivo em solucionar o problema enfrentado por nossos ESFs locais, devido à defasagem de médicos para o atendimento de nossa população. Cumpre esclarecer que, com a publicação da Lei Federal número 9.637, de 15 de maio de 1998, foi oportunizado ao Poder Executivo qualificar como organizações sociais as pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde, desde que atendidos os requisitos da referida lei. Com a qualificação dessas organizações privadas sem fins lucrativos em OS, há a celebração do contrato de gestão, que trata-se de um instrumento firmado entre o poder público e a entidade qualificada, com vistas à formação de parceria entre as partes para o fomento e a execução de atividades relativas à área de interesse entre os envolvidos, que são as mencionadas anteriormente. No presente caso, com a aprovação deste projeto de lei, passará a ser permitido ao Poder Executivo Municipal qualificar como OS entidades que cumpram os requisitos elencados nessa norma jurídica, que são os mesmos dispostos na referida lei federal, para que, posteriormente, celebre-se o contrato de gestão. Inicialmente, a prioridade do município é solucionar o grave problema que tem afetado aos ESFs locais, tendo em vista a grande dificuldade em se contratar médicos que estejam dispostos a, de fato, atender e a permanecerem no município, o que tem trazido prejuízo para a nossa população, pois essa defasagem acaba prejudicando diretamente a saúde pública como um todo. Portanto, com a aprovação desse projeto de lei, o objetivo é qualificar como OS entidades interessadas em celebrar contrato de gestão na área da saúde para gerir os ESFs locais, de forma que o poder público repassa um valor específico para essa gestão, que será realizada de acordo com a apresentação do plano de trabalho, o qual deverá conter a estipulação de metas a serem atingidas, prazos para a execução, previsão expressa de critérios objetivos para avaliação do desempenho, com indicadores de qualidade e produtividade, bem como as responsabilidades atinentes a cada parte envolvida. Importante ressaltar que a formalização deste contrato de gestão é uma alternativa legalmente possível ao município e que tem o principal objetivo facilitar a contratação de médicos para atender os nossos ESFs, tendo em vista a dificuldade encontrada pela Prefeitura Municipal em manter esses profissionais no município a longo prazo. Ressalta-se que já foram realizados chamamentos e processos seletivos, porém a defasagem tem somente aumentado cada dia mais, razão pela qual se faz urgente buscar uma solução adequada. Destaca-se que, para o caso de a entidade qualificada como essa não cumprir os requisitos legais ou quando faltar com seus deveres ou responsabilidades, é permitido ao Poder Executivo proceder com a imediata desqualificação da referida entidade, perdendo esta todos os direitos e vantagens anteriormente adquiridos, como forma de se resguardar o bem público, de forma a se reverter bens e valores para a municipalidade. Assim, diante de tudo exposto, é com satisfação que encaminho o presente projeto de lei, que se demonstra tão importante para os nossos cidadãos e como medida iminente para solucionar o problema da defasagem de médicos nos nossos ESFs, esperando que essa ilustre Câmara Municipal conheça e, ao final, aprove-na visando o interesse público. Conto com a compreensão de todos. Atenciosamente, Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal. Em discussão em primeiro turno, o projeto de lei número 069/2023. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei?
Com a palavra, o vereador Joaquim de Assis dos Santos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos nobres companheiros, pares vereadores, aos senhores que nos assistem no plenário da Câmara. Boa noite aos senhores que nos acompanham pelas redes sociais e boa noite aos funcionários dessa casa. Nobres colegas, como todos têm conhecimento, eu faço parte de um Conselho Municipal de Saúde já há muito tempo. E eu me lembro de uma fala do vereador Antônio Marcos Martins aqui a respeito de uma adequação do salário do prefeito para a próxima legislatura. Porque nenhum médico quer ficar em Bueno Brandão por causa dos valores salariais. Eles não compensam. E os atrativos das cidades vizinhas, elas são maiores. Cada vez que vem um médico para Bueno Brandão, para o SF, a gente fica feliz porque acha que vai dar certo. Mas é claro que os médicos estudaram bastante, os pais gastaram muito, não fica barato uma faculdade de medicina e também eles também têm que ganhar novas áreas, mais experiência, cidades maiores, e nós estamos sofrendo muito com esse problema. Semana passada eu tive que ir no PSF para passar no médico. Eu cheguei lá e falei assim, olha, hoje não tem, é só na sexta-feira. Para quem precisava para ontem. Então, essa minha situação eu coloco de todas as pessoas dentro de Bueno Brandão. Nós temos ESF Ponte Nova, ESF Campo Místico, ESF, dois ESF que funcionam aqui do lado da Rádio de Cló, na rua Túlio Putini. Então fica difícil para os enfermeiros ter que chegar e falar para o paciente, ó, nós não temos médico hoje. E por quê? Porque o salário não condiz com que eles vão prestar o serviço. Diminuir o tempo não pode, porque tem uma carga horária a ser cumprida. Aí, a cidade vizinha, como aconteceu ultimamente, com uma médica de Bueno Brandão, nascida e criada aqui, doutora Cerise, trabalhou bastante tempo aqui, mas os valores oferecidos pela Secretaria de Saúde e Socorro era irrecusável. Como Inconfidentes, paga mais, Munhões paga mais, Toledo paga mais, Monte Sião paga mais. Então, nós estamos cercados por cidades que oferecem valores maiores para que os médicos possam ficar. Então, esse projeto ele veio aqui nessa tentativa de buscar uma solução através de uma empresa para assumir os ESFs com os médicos. Era uma saída achada lá no tempo, bem um tempo atrás, antes dos nossos conselhos funcionários, e hoje nós estamos vendo aqui o projeto aqui. Então, como o novo prefeito pediu aqui, é uma tentativa que a gente pode fazer, né? Procura as parcerias, as empresas que são detentoras desse segmento, que é o médico, o enfermeiro, e eles podem oferecer esse serviço para a nossa cidade de Bueno Brandão, que nós estamos apanhando muito por isso. Então, senhor presidente, era o que eu tinha para o momento, e eu agradeço. Mais alguém? Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado, senhor presidente. Em nome do qual cumprimento os demais vereadores. Boa noite a todos. Público presente, obrigado pela presença. A quem nos acompanha de casa pela transmissão ao vivo, porventura, desculpem, pela gravação na nossa Câmara, colaboradores da casa. Como bem pontuou de início o senhor vereador, senhor secretário, é um problema que a gente já havia detectado no ano de 2020, e naquela oportunidade, antes das eleições, havia elaborado 2 projetos de lei versando sobre a remuneração do prefeito, e aí eu faço o adendo do vice-prefeito e também dos secretários, porque não é somente o salário do prefeito que se encontra defasado, mas também do vice-prefeito, que aqui eu posso afirmar que é uma vergonha o salário do vice-prefeito de Bueno Brandão, e dos secretários também uma outra vergonha pela responsabilidade que carregam. Não se sentem, trabalham por gostar, porque se for por valores recebidos, não tem o incentivo.
eu fico, às vezes, é claro que nós já tivemos aqui recentemente uma situação não confortável para a Câmara Municipal, também igualmente ao Executivo Municipal, estendido isso à população que paga os nossos salários, que paga as despesas do município, independente de quais aqui eu não vou relatar, porque todas são pagas pelo dinheiro público. É a questão de descentralização, que foi a questão da terceirização. E, infelizmente, todos nós sabemos o resultado daquilo. Então, fico aqui, eu posto tal preocupação com essa nova descentralização de valores. Aqui é específico, é lógico que o projeto abre arestas para outras áreas, mas a justificativa notabiliza a questão da saúde. Né? Organização social para promover o fornecimento de mão de obra, né, na área da medicina, principalmente para médicos. Tenho a preocupação que, infelizmente, às vezes nem mesmo as organizações sociais conseguem gerir da forma que devem o seu quadro de pessoal. Então, ampliar isso também para o Executivo Municipal pode também trazer, talvez, aí uma dor de cabeça. Mas a tentativa é válida. Então, a gente não pode destituir o mérito da questão antes que ocorra. Apenas um relato da minha parte, pois todos nós sabemos como funciona a área da saúde em nosso território. Bueno Brandão ainda consegue sobressair nesta questão, mas nós sabemos, a nível nacional, que a qualidade é baixa. Como falei, existem preocupações em relação à matéria, mas o mérito, no momento, vale muito mais que as preocupações. E para encerrar, aqui, nós devemos lembrar que o fato de nós aprovarmos, em primeiro e segundo turnos, este projeto de lei, não nos reserva, não nos dá o alívio de não trabalharmos a questão de, novamente, repetindo, a questão da remuneração dos servidores, em especial do Executivo. Isso aqui é uma questão temporária, paliativa. Amanhã pode ser que a organização social não mais queira ter o convênio, o contrato com o Executivo. E o problema volta ao pé que se encontra. Então, nós devemos, concomitante a este trabalho aqui, também pensar e começar a agir para rever a remuneração. Pois bem, no ano de 2020, de 8 municípios vizinhos, inclusive menores que o nosso, com arrecadação menor que o nosso, com populações, na maioria deles, menores que a nossa. Bueno Brandão tinha o segundo prefeito mal pago, dos 8. E o vice-prefeito era o primeiro que menos tinha o vencimento mais baixo, entre os 8. Então, ou seja, nós vimos o quanto nós estamos, melhor dizendo, atrasados com essa questão de vencimentos, e também a questão dos diretores, que hoje não são mais, e sim secretários, era o terceiro mais mal pago entre os 8 municípios. Então, municípios menores, com menos arrecadação, pagam mais os seus servidores. E aí, para encerrar, não se trata de gasto, trata-se de investimento. Servidor bem pago, servidor que vai prestar bom serviço à população. Mais alguém? Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Suelene Almeida. Boa noite aos vereadores, boa noite ao público presente, sejam todos bem-vindos. Só para reforçar a fala do vereador Joaquim, né? Hoje mesmo eu precisei, né, do médico do ESF do Parque Renascença, né, o qual eu faço parte, sou usuária, e estamos sem médico no Parque Renascença. E sem previsão de quando voltaremos a ter um médico. Então, dar os parabéns ao Executivo, né, é um excelente projeto, e com certeza somos todos favoráveis. A senhora me permite só uma palavrinha, só para fazer uma colocação que provavelmente, e desculpa, eu troquei o nome, vereador. A senhora me permite, por favor? Sim, sim. Eu falei ESF Campo Misto, desculpa, renascentista, Renascença, onde eu
Nós resíduo, fazemos né? parte. Parque Renascença. Então, eu queria fazer essa colocação. Não é Campo Místico é o bairro. Né? E só lembrando que essa situação, a falta de médico por causa de valores, acarreta um problema seríssimo na unidade básica de saúde, que é o posto de saúde, e também para o Hospital e Maternidade Senhor Bom Jesus. Sobrecarrega os médicos. Aí tudo quanto encaminhamento que tem que fazer, tem que ir para o hospital. Os médicos também não estão dando conta. Então, era assim. Muito obrigado, vereador. Obrigada. Mais alguém? Vereador. Com a palavra, o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa. Obrigado, senhor presidente. Boa noite, vereadora Suelene. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, público presente. Prazer tê-los com a gente aqui. Muito bom tê-los com a gente. Os colaboradores da casa e quem nos acompanha pelas redes sociais. Muito boa noite. Como é sabido por todos nós, o Brasil é um país onde contratar e demitir é muito caro, muito burocrático, muito difícil. E não é de hoje, é de longa data. E nada é feito para isso. E também, essa situação a qual estamos discutindo hoje, ela não é de hoje, ela já é antiga. Outros prefeitos sofreram a mesma situação. O salário do prefeito é o teto. E muitas vezes não confere com o salário na região, a demanda. Então, médicos de outras cidades têm condições de ganhar mais que ganha aqui. E aí é dificuldade de contratar os médicos. Obviamente que tinha que ter a sensibilidade de quem tem o poder nas mãos, que são o Legislativo Federal, em ter esse cuidado de desvincular. Eu acho que a questão de salário de prefeito e vereador é uma discussão à parte, tem que ser discutida sim, mas também tinha que ser visto que a administração tem que caminhar independente de salários do Executivo, do Legislativo. E também ter, antes tarde do que nunca, um olhar, uma atenção em como fazer uma lei trabalhista mais simples, menos morosa, menos cara, menos burocrática, para todos nós. Nós sabemos hoje, para abrir uma empresa, a dificuldade e o quanto é difícil, e quantos documentos, quanto é caro e como é mais complicado ainda para fechar essa empresa. O que não é realidade em outros países. Então, se essa realidade no Brasil é assim, porque nós queremos que seja assim. Porque em muitos outros locais, muitos outros países, não é assim. E isso é um entrave para o desenvolvimento do nosso país. Então, hoje aqui nós estamos vendo o reflexo dessa, digamos assim, irresponsabilidade de longa data para com as leis trabalhistas, as condições de trabalho, de contratação e demissão, que é muito complicado, muito difícil, muito caro. Então, o projeto vem, como falou muito bem o senhor vereador Antônio Marcos, é uma tentativa, como já foi outras tentativas, e eu acho que é tentando que a gente acerta. Não pode ser que não dê certo, mas pelo menos tentou, e com isso há a possibilidade maior de termos médicos à disposição nos ESF, que é o nosso objetivo. Então, somos favoráveis ao projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Mais alguém? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 069/2023, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 069/2023. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eliodoro. Sim. Antônio Marcos Martins. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. José Wilson Domingues. Sim. Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei número 069/2023 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 070/2023, de autoria do Executivo Municipal, que visa a autorização desta Casa Legislativa para desafetar bens imóveis da qualidade de bem público para uso especial e realizar a alienação. Projeto de lei número 070/2023, desafeta imóvel da qualidade de bem público para uso especial, autoriza a alienação e dá outras providências. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais, aprova o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica desafetada da qualidade de bem público para uso especial a área de 285,34 metros quadrados, consistente na área denominada como área institucional 1 do loteamento residencial Esquiavon, situado no município de Bueno Brandão,
localizado na Rua 1, quadra E, sem número, do loteamento residencial Esquiavon, Bueno Brandão, Minas Gerais, inscrito sob a matrícula número 8.799, ficha 1F, do cartório de registro de imóvel de Bueno Brandão, contendo a seguinte descrição, e acompanha a descrição no projeto. Artigo 2º. Fica autorizada a alienação de bem público imóvel do município de Bueno Brandão, descrito no caput do artigo 1º da presente lei, mediante prévio processo licitatório. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Revoga-se as disposições em contrário. Bueno Brandão, Minas Gerais, 3 de agosto de 2023, Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Justificativa. Tem a presente proposição o intuito de desafetar da qualidade de bem público para uso especial, bem como para autorizar a alienação da área atualmente denominada como Área Institucional 1 do loteamento residencial Esquiavon, inscrito na matrícula número 8.799, ficha 1F do cartório de registro de imóvel de Bueno Brandão, Minas Gerais, possuindo área total de 285,34 metros quadrados, mediante prévio processo licitatório. Pode-se dizer que a afetação é quando um bem está destinado a determinada finalidade, praça, rua, hospital, escola. No presente caso, verifica-se que o bem inscrito na matrícula 8.799, ficha 1F, denominado atualmente como Área Institucional 1 do loteamento residencial Esquiavon, está afetado como área institucional do loteamento Esquiavon. A desafetação, ao contrário da definição de afetação, é a desativação do bem que deixará de ter a destinação pública anteriormente prevista. Veja-se que, conforme o seguinte ensinamento do professor Diógenes Gasparini, é possível alterar a destinação originalmente prevista no projeto do loteamento. Aprovado o projeto, sua execução há de obedecer ao que foi aprovado. Certamente, com essa afirmação, não se pretende tomar eternamente imutável essa destinação. O município poderá, movido por interesse público, alterar essa destinação após a execução do parcelamento. As áreas com o registro ingressam no patrimônio municipal e, quanto à sua destinação ou transferência, passam a obedecer ao interesse local. Assim, por lei municipal e na forma que esta estabelecer, podem ter outra destinação ou mesmo serem transferidos para outro patrimônio. CF em um município e o parcelamento do solo, segunda edição, Saraiva, São Paulo, 1988. Assim, pretende-se, após a desafetação da área em questão, alienar o referido imóvel, o que irá beneficiar o orçamento do município com os recursos oriundos de sua venda, mas, principalmente, irá beneficiar a nossa população, com a reversão desses recursos em investimentos e obras e serviços que venham a melhorar a qualidade de vida de nossa população, de forma a atender os interesses da comunidade. Por fim, também envio em anexo ao presente projeto de lei o memorando interno número 065/2023, elaborado pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos, acerca da pertinência e do interesse público em se desafetar tal imóvel da qualidade de bem público, bem como do respectivo laudo de avaliação para a posterior alienação do imóvel, inscrito sob a matrícula número 8.799, ficha 1F do cartório de registro de imóvel desta comarca. É, pois, com imensa satisfação que encaminho o presente projeto de lei aos cuidados dessa ilustre Câmara Municipal, para que dela conheça e, afinal, aprove. Atenciosamente, Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Em discussão em primeiro turno, o projeto de lei número 070/2023. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado, senhor presidente. Quando nós falamos de desafetação de imóvel, né, público, bem público, e aqui nos remete recentemente a triste lembrança das questões ali, né, daquela permuta
se a gente pode dizer que na verdade não era nos termos técnicos a permuta, mas nada diferente disso, falando popularmente. Então, uma situação aqui, né, que infelizmente, por hora, a nossa população saiu lesada nesse sentido. Mas o que também aqui eu fico aborrecido é porque agora, neste projeto de lei, eles utilizaram os parâmetros técnicos para fazer a avaliação. Eles utilizaram 2 documentos de 2 lotes negociados no mesmo local, com a infraestrutura, dentro do mesmo loteamento, sem nenhuma construção. Agora sim, agora está de acordo com a NBR, com a BNT, a 14653. Avaliação de imóveis públicos urbanos. O que era para ter acontecido lá atrás também, quando, né, essa casa aqui foi afrontada, bem dizer, pela questão da nossa lei orgânica. Não poderia ter ocorrido o que ocorreu, mas não é o caso. Agora sim, apesar do laudo trazer como benfeitorias Rua dos Jasmins, e a Rua dos Jasmins não pertence ao loteamento Esquiavon, a Rua dos Jasmins pertence ao loteamento Ramalho, Jardim Ramalho. Apesar disso, é um erro técnico, mas no mérito, no todo, está correto. O valor é este. Agora, a alienação com valor de início, numa outra oportunidade, já comentei, quando as pessoas vão participar de um leilão, o leilão começa num valor bem mais abaixo de mercado, para chegar, ultrapassar, ou pelo menos aproximar do valor de mercado. Agora, iniciar uma alienação, iniciar um leilão, já no valor de mercado, pode ser que dê certo, mas acho difícil de acontecer. Pois se for assim, a pessoa compra diretamente de outro particular, tendo até oportunidade de negociação, por que não? Então, o laudo está correto? Está. O valor de mercado é este? É este. Mas eu igual falo, a gente fica entristecido, a gente fica aborrecido, porque assuntos de mesma natureza tratados de forma diferente. Não é assim que se administra a coisa pública. O que é igual, o que é desigual, é desigual. Não poderia ter ocorrido isso lá atrás? Agora está correto. E como não tem empecilho ambiental, como não tem restrição de outra natureza, como era lá atrás, lá embaixo, principalmente naqueles 2 lotes que estavam lá dentro de área de APP, com laudo ambiental e tudo, pois aqui eu chamei a atenção dessa questão, que não tinha o laudo ambiental, mas aqui não tem essa restrição ambiental. Então nós podemos votar de maneira tranquila, até porque está correto o que foi feito de maneira técnica. Utilizou-se imóveis de mesma qualidade, de mesma característica. Então não há empecilho nem técnico, nem legal, nem ademais. Obrigado, senhor presidente. Mais alguém? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 070/2023, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, o projeto de lei número 070/2023. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eliodoro. Sim. Antônio Marcos Martins. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. José Wilson Domingues. Sim. Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei número 070/2023 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Informo aos senhores vereadores que, tendo em vista o disposto no artigo 234 do Regimento Interno, os projetos de lei número 065-057 de 2023, ora aprovados em segundo turno, serão também apreciados em redação final nesta mesma reunião. Estão suspensos os trabalhos por 10 minutos, a fim de que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresente o parecer de redação final dos projetos de lei número 065 e 057 de 2023. Senhores vereadores, dispensam os 10 minutos? Sim.
reabertos os trabalhos, solicito ao presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação a gentileza de apresentar o parecer de redação final dos projetos de lei número 065 e 057 de 2023. Obrigado, vereador. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 065/2023. Senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, parecer de redação final do projeto de lei número 065/2023. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse parecer? Não havendo quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 065/2023, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 065/2023. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 057/2023. Senhores, dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 057/2023. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse parecer? Não havendo quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 057/2023, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 057/2023. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria a ser apreciada, na segunda parte da reunião, passo agora ao grande expediente e concedo o uso da palavra ao vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado, senhor presidente, pela possibilidade, pela oportunidade. Mais uma vez, boa noite a todos. Dois assuntos. O primeiro, eu gostaria de pedir ao senhor presidente, aos membros da mesa, por gentileza, dentro da possibilidade de colocarmos aquela proposta de emenda à nossa lei orgânica. Qual vai ser o resultado? Não é aqui, não cabe a mim, mas como nós temos as assinaturas mínimas para que ela entre em tramitação, então peço às vossas excelências que coloque para ser julgada perante o plenário. Pois até mesmo o Supremo Tribunal Federal já decidiu que matérias que cumprem os seus termos regimentais, elas estão aptas a serem votadas independente do âmbito das casas, seja municipal, estadual ou federal. E, no caso, a nossa proposta de emenda à lei orgânica, ela cumpre o mínimo requisito, que é o número de assinaturas para ir à tramitação. Então, eu venho pedir com carinho, com educação, com apreço, que esta proposta seja colocada em votação, porque aqui eu posso utilizar um termo, o tempo urge, porque as eleições do ano que vem se aproximam. E também aqui quero enfatizar, apesar do assunto ser o mesmo, a redação é um pouco diferente do que o senhor secretário fez no início desta reunião ordinária, sobre o trabalho, né, desses últimos 4 anos, quando lá nós começamos a bater cabeça no ano de 2019, junto aos técnicos da Fundação João Pinheiro, como bem disse, numa publicação bastante recente, tanto no bairro da Lagoa, quanto no bairro da Boa Vista dos Pedros. Nesta primeira ida à Fundação João Pinheiro, saímos com uma mão na frente e outra atrás, e passando mais raiva do que nós, na saída, do que nós, quando lá chegamos. Pois bem, né? Foram 2 anos de aprendizado, e em 2021 lá voltei, não só de aprendizado, mas também de estudo. E até então, apesar dessa ida em Belo Horizonte, nós não tínhamos nenhum documento da Fundação João Pinheiro explicando o porquê da alteração dos 2 bairros, Boa Vista dos Pedros e Lagoa, a pertencer
ao município de Inconfidentes. Até então, nós fomos lá e saímos sem nenhum documento na mão. Por isso que eu falo, demos com a cara na porta. Passamos vergonha. Em 2021, 27 de setembro, lá voltei de maneira individual. E aí consegui a nota técnica. Interessante que nessa nota técnica, a Fundação João Pinheiro não fala que eu estou errado. Apenas fala que eles estão certos. Isso é que é o curioso. Mas eu não me dei por vencido. E agora, em 2023, a gente vai dar mais um passo para resolvermos esta questão. E nesse sentido, quando das eleições de 2022, eu falei para o então ainda candidato a deputado estadual Rodrigo Lopes, falei, Rodrigo, nós precisamos de emenda parlamentar, é claro que nós precisamos. E aqui está o asfalto, que se Deus quiser logo vai iniciar para Munhoz, para contar a história, mas isso vai ser no momento adequado. Mas nós precisamos, além de emenda parlamentar, nós precisamos de trabalho administrativo. E lá eu falei para ele, na oportunidade, quando eu encontrei em Jacutinga, e depois ele veio em Bueno Brandão, e aí a gente começou a alinhar os passos. Falei para ele que um dos maiores pepinos a descascar que nós tínhamos em Bueno Brandão, na área administrativa, era essa questão da revisão da divisa entre Bueno Brandão e Inconfidentes. E aqui registrar que não é responsabilidade, não é culpa, nem deste e nem do município de Inconfidentes. A responsabilidade é única e exclusivamente da Fundação João Pinheiro. Nem mesmo do IBGE, porque o IBGE somente cumpre as ordens da Fundação João Pinheiro, pois é esta a responsável pela delimitação dos limites das divisas intermunicipais deste imenso estado mineiro. Então, ciente, o deputado Rodrigo ciente da necessidade do trabalho em prol da questão da matéria, e hoje ele me mandou o convite, né, e aqui estendo a todos que estão presentes ou estão à distância, né? Rodrigo Lopes, autor do requerimento, convido a Vossa Excelência aqui, convido a todos os excelentíssimos para participar de audiência pública, né, no bairro Boa Vista dos Barbosas, na antiga escola, para debater as reivindicações das comunidades Lagoa, Boa Vista dos Pedros e Boa Vista dos Góis, antiga Fazenda Velha. Assim está escrito, então não é falta de respeito. Fazenda Velha está descrito no Decreto-Lei número 148 de 1938. Então não é falta de respeito. Sobre a demarcação de divisas entre os municípios de Bueno Brandão e Inconfidentes. Situação que envolve as localidades mencionadas. A data 31 de agosto de 2023, fora esta quinta-feira, na próxima, às 9h30 da manhã, Centro Comunitário do bairro da Boa Vista dos Barbosas, Bueno Brandão, Minas Gerais. Então é mais um passo para solucionarmos essa questão. Temos novidades sobre o assunto, mas isso vai ser também no momento oportuno. Obrigado a todos. Ótima semana. Boa noite. Agradeço aqui a presença do CONCEP, né, dos diretores do Conselho de Segurança Pública de Bueno Brandão, né, e que vieram aqui em busca de ajuda, né, que a gente puder, a gente vai fazer para ajudar que a segurança pública seja cada vez melhor na nossa cidade, já que temos, né, uma cidade que salta aos olhos de quem é de fora, como uma cidade com uma qualidade de vida superior a muitos aí. Então, agradeço desde já a vocês pelo empenho, por tudo que farão ainda por nosso município. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião.